Oi, gente, bom dia, bem-vindo ao Aquecendo o Coração. Hoje nós vamos aprender sobre a oração de Elias, algo muito importante e que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O texto é 1 Reis, capítulo de número 19, o versículo é o de número 4, que diz assim, ó: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Bom, olha a oração de Elias. Ele pediu para si a morte. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. O que fez Elias chegar a esse tipo de oração? E por que eu falo esse tipo de oração? É porque quando nós lembramos de Elias, olhamos para Elias, nós mentalizamos o profeta do fogo, um homem com uma fé extraordinária, um homem ousado que experimentou milagres extraordinários de Deus. E aí a gente olha para um homem como esse, fazendo esse tipo de oração, pedindo para morrer. É claro que todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a situações como essas. Mas a gente não espera isso de heróis na fé, como, por exemplo, de Elias. Então, o que fez Elias chegar a essa oração? Pedir para si a morte. Uma oração que, detalhe, nós nunca devemos fazer. Nunca Deus gostaria de ouvir dos lábios de qualquer servo, serva dele, uma oração como essa. Porque é como se fosse o estágio final da sua vida espiritual. Mas eu quero mostrar para você o que levou Elias, 2 pontos. O que levou Elias a essa oração. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal e ali, depois daquele grande desafio, recebeu uma resposta extraordinária de Deus, agora está fugindo das ameaças de uma mulher chamada Jezabel. 2 coisas aqui. Primeiro, a Bíblia diz no versículo anterior, que é o versículo de número 3, o seguinte: ó, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias foi até Berseba e deixou ali o seu discípulo. Elias ficou sozinho. É muito perigoso você ficar sozinho. Exatamente. Eu sempre digo que soldado sozinho não vence batalha. A palavra de Deus diz: é melhor serem 2 do que 1. Quando Jesus ele enviou os discípulos a evangelizar, foram de 2 em 2, porque um encoraja o outro, um ajuda o outro. Elias deixou o seu moço e ficou sozinho. Nunca fique sozinho. O isolamento é uma estratégia que o inimigo, o diabo, ele usa para te destruir, para ir te matando pouco a pouco. Sabe quando você quer ficar sozinho, sozinha? Sabe quando você não quer saber mais de ir à igreja? Quando você não quer conversa com ninguém? Então ele vai te isolando. Vocês já viram aqueles documentários de predadores? Uma das estratégias, por exemplo, dos leões para caçar é isolar a sua presa. Tem lá uma manada de búfalos e aí eles isolam um dos demais para ficar mais fácil de capturar aquela presa. Assim é o diabo, é Satanás. Ele tenta isolar você espiritualmente, socialmente, emocionalmente. Para quê? Para ir te matando aos poucos. Então Elias deixou o seu moço, ele ficou sozinho. Bom, quem sabe esse moço seria de grande ajuda para ele se soubesse que ele estava com esses pensamentos. Não, Elias, não faça isso. Seria usado para encorajá-lo, mas ele foi lá e deixou o seu moço. Nunca fique sozinho. Outra coisa que eu quero destacar para você, outro ponto muito importante, é que a Bíblia diz que Elias se foi ao deserto. Preste atenção nisso. Ele se foi ao deserto. Deus não o levou para o deserto. Ele foi por conta própria. Diferente de Jesus, né? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto. Quando Deus te leva, Deus te garante. Há pessoas que elas mesmas se vão ao deserto, elas procuram o deserto, elas criam situações para chegarem a um deserto. E deserto fala de tempos difíceis, né, de situações muito complicadas
que a gente enfrenta. Deserto é uma palavra bem conhecida no meio cristão, no meio do povo de Deus. Então Deus não levou Elias, ele se foi por conta própria. E esse é um outro ponto que a gente precisa observar. Não vá você procurar situações em que você vai chegar a um deserto, a situações complicadas na sua vida. Não faça isso. Vigie seus passos, vigie suas decisões, seus comportamentos. Procure analisar cada tipo de atitude que você está tomando, porque às vezes você está se autoconduzindo a um deserto. E há muitos que quando se estão no deserto, pensam que foi Deus que os levou para lá. Bom, pode acontecer isso. Oséias diz que, há um texto em Oséias que diz o seguinte: e eu lhes atrairei ao deserto, e ali lhe falarei ao coração. Então, Deus pode fazer isso, mas há ocasiões que não é Deus quem faz. Aqui, neste caso, Elias se foi por conta própria. Deus não o levou para lá. E aí, lá no deserto, o que é que ele faz? Ele pede para si a morte. Imagina aquele ambiente árido, aquele ambiente onde você não tem pessoas para conversar, ninguém para te encorajar, um discípulo para estar ao teu lado e trazer para você palavras de ânimo, de encorajamento. Elias está sozinho. Não há mais motivos para ele continuar vivo, pelo menos na perspectiva dele. Então ele pede para si a morte. Então, esses dois pontos levaram Elias a esse tipo de oração. Primeiro, ficar sozinho. Depois, ele mesmo, por conta própria, ir para o deserto. Nós temos que, ao invés de ir para o deserto, correr para a presença de Deus. É isso que a gente tem que fazer. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é que ele encontrava na casa do Senhor? Adoradores, pessoas que na mesma fé estavam ali para buscar o Senhor, entregar os seus sacrifícios de louvor, adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que nós temos que procurar. É a presença de Deus em oração, é estar no meio do povo de Deus, é congregando, é nos fortalecendo na comunhão, perseverando juntos, um ajudando o outro. É isso que a gente tem que fazer e não se isolar. Então, que você possa, através desses dois pontos, entender aquilo que levou Elias a fazer esse tipo de oração, para que você nunca precise fazer esse tipo de oração. Na verdade, para que você nunca faça esse tipo de oração, porque Deus não ouve a oração dos tolos. Deus não ouve a oração tola. Não é verdade? Bom, Deus teve misericórdia de Elias e enviou um anjo para trazer pão e água para ele. Que Deus tenha misericórdia da tua vida e que Deus te fortaleça. Isso aqui está para servir de exemplo para cada um de nós, para que não venhamos chegar ao mesmo ponto que Elias chegou. Isso não tirou o mérito dele. Elias era Elias, né? Um grande homem de Deus, um grande homem de oração, de busca, de compromisso, de santidade, de envolvimento, de profundidade com Deus. Que você também seja essa pessoa. O ano está apenas começando. Eu creio que essa lição sobre a oração de Elias, ela vai te ajudar bastante. Amanhã nós vamos aprender sobre outro tipo de oração com outro homem ou outra mulher de Deus. Você precisa apenas ficar ligado aqui no Aquecendo o Coração. Por hoje, eu quero agora orar com você e te pedir algo. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Deixa um comentário sobre esse vídeo de hoje e, importantíssimo, compartilha. Divide o pão. Aprenda a compartilhar o que Deus tem te dado. Você vai ver o quanto você vai receber do Senhor. Isso aqui que você ouviu hoje pode ajudar muita gente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, longe de nós que venhamos chegar a esse ponto de orar pedindo a morte. Pelo contrário, queremos orar a cada dia pedindo poder do Espírito Santo, avivamento, despertamento espiritual. É essa oração que tem que fazer parte, Deus, do nosso contexto, da nossa vida diária. E é o que nós te pedimos aqui em nome de Jesus. Dê-nos do teu Espírito, dá-nos das tuas águas, dá-nos da tua presença, Pai. É tudo que nós desejamos. Que cada pessoa que nesse momento ora comigo seja cheia, tomada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Vamos aquecer cada dia mais o nosso coração na presença de Deus. Fiquem todos com Deus.
e até amanhã.